As 13 almas do Joelma Amanda sempre foi fascinada pelo sobrenatural. Jornalista investigativa, passava noites lendo sobre lugares assombrados, mas nenhum caso a intrigava tanto quanto o do edifício Joelma. O incêndio de 1974 deixou marcas profundas não apenas na estrutura, mas também na energia do lugar. Havia relatos de vozes sussurrantes, vultos que apareciam e desapareciam, e o famoso caso das 13 almas, vítimas que tentaram escapar pelo elevador, mas morreram intoxicadas pela fumaça. Agora, Amanda tinha a chance de investigar pessoalmente. Seu chefe queria um documentário especial sobre lendas urbanas brasileiras, e ela não pensou duas vezes antes de escolher o Joelma. Chegando ao edifício, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O prédio, reformado e renomeado, parecia normal à luz do dia, mas Amanda sabia que à noite a história era outra. Seu Joaquim, o zelador, a recebeu com um olhar preocupado. "Você sabe o que aconteceu aqui, né?" Ele apertou os olhos, analisando Amanda. "Sim, e é por isso que estou aqui", respondeu, ajeitando sua mochila. O homem suspirou. "Eu não gosto de falar disso, mas desde aquela tragédia, coisas estranhas acontecem. Elevadores que funcionam sozinhos, vozes nos corredores vazios, sombras se movendo, e sempre no mesmo horário." "E que horário é esse?" "Pouco depois da meia-noite. Foi quando tudo aconteceu." Amanda sentiu a adrenalina correr pelo corpo. Era exatamente o que ela queria registrar. Subiu ao 13º andar, local onde as 13 almas perderam a vida. O silêncio ali era absoluto. Ela montou seu equipamento, câmeras, gravadores de áudio e sensores de movimento. À medida que a noite avançava, algo mudou. O ar ficou pesado, carregado de eletricidade. Então, um som distante quebrou o silêncio. Choro. Amanda pegou sua câmera e girou lentamente. Nenhum sinal de vida. O rádio em seu bolso chiou e uma voz fraca ecoou. "Não devíamos ter entrado." A jornalista prendeu a respiração. O som do elevador se ativando ressoou no andar. Amanda se virou. As portas se abriram sozinhas. Um vento gelado percorreu sua nuca. Segurando a câmera com força, aproximou-se do elevador. Lá dentro, um botão se acendeu sozinho. Cheiro andar. Amanda hesitou. Então, o rádio emitiu um último sussurro. "Nos ajude." Sem pensar, ela entrou. As portas se fecharam atrás dela. Foi então que sentiu uma presença. No reflexo do espelho interno do elevador, uma mulher apareceu atrás dela. O rosto queimado, os olhos vazios, a boca entreaberta como se tentasse falar. Amanda soltou um grito sufocado. O elevador começou a descer sozinho. Amanda sentiu um frio intenso percorrer sua espinha enquanto o elevador descia sozinho. Seus olhos estavam fixos no espelho, onde a silhueta da mulher queimada permanecia atrás dela, imóvel, como se estivesse presa entre este mundo e o outro. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo. Tentou se convencer de que era um truque da mente, uma alucinação causada pelo medo, mas tudo dentro dela gritava que aquilo era real. O elevador parou no 7º andar. As portas se abriram lentamente, revelando um corredor escuro. O cheiro de queimado invadiu suas narinas e Amanda sentiu o pânico crescer. Ela não podia ver nada, mas sentia que algo ou alguém estava lá. "Nos ajude." A voz fraca sussurrou de novo, vinda do nada. Amanda engoliu em seco. Seu instinto gritava para que não saísse do elevador, mas sua missão era registrar evidências. Tremendo, ergueu sua câmera e filmou o corredor. No visor, o ambiente parecia normal até que uma sombra cruzou a tela. Um vulto passou de um lado para o outro, rápido demais para ser humano. Amanda prendeu a respiração.
De repente, algo puxou seu braço. Ela gritou, recuando para dentro do elevador, mas quando olhou, não havia ninguém. Apenas uma marca vermelha, como se dedos invisíveis tivessem apertado sua pele. As portas começaram a fechar sozinhas. O elevador voltou a se mover, agora descendo mais rápido. Amanda tentou apertar os botões, mas nenhum respondia. O painel piscava, mostrando números sem sentido. O cheiro de fumaça aumentou. A jornalista tossiu, sentindo o calor tomar conta do pequeno espaço. Era como se estivesse revivendo o incêndio de 1974. De repente, o elevador parou bruscamente. As portas se abriram, revelando o térreo. Seu Joaquim estava parado ali, pálido como um fantasma. Eu avisei para não brincar com os mortos. Amanda tropeçou para fora do elevador, ainda tentando recuperar o fôlego. Seu corpo tremia e o cheiro de queimado parecia impregnado em sua pele. O zelador a segurou pelos ombros. Você viu, não viu? Ela apenas assentiu, incapaz de falar. O homem suspirou. Eles sempre fazem isso com os curiosos. Querem contar a história deles. Amanda olhou para trás. O elevador agora parecia normal. Nenhum botão piscando, nenhuma sombra à vista. Mas ela sabia a verdade. As 13 almas queriam ser ouvidas. E, agora, ela não podia ignorá-las. Amanda mal conseguia segurar a câmera. Sua mente girava, tentando processar o que havia acabado de vivenciar. Ela queria correr dali, esquecer tudo, mas ao olhar para seu Joaquim, percebeu que não poderia fugir da verdade. Eles querem contar a história deles? Perguntou ainda ofegante. O zelador assentiu lentamente. Querem ser lembrados, querem paz. Amanda respirou fundo. Não podia ignorar o chamado. Pegou seu gravador de áudio e voltou a ligar a câmera. Preciso entender o que aconteceu. Seu Joaquim olhou para ela com hesitação, mas então apontou para uma porta no fundo do saguão. Se quer respostas, vá até o estacionamento subterrâneo. Foi lá que enterraram os corpos das 13 almas, antes de exumá-los. A energia delas ficou presa ali. Amanda sentiu um calafrio. O estacionamento subterrâneo era o lugar onde as vítimas haviam sido colocadas temporariamente antes do enterro oficial. Diziam que era a área mais carregada do prédio. Com a lanterna do celular tremendo em sua mão, ela desceu as escadas até o subsolo. O lugar era escuro e silencioso demais. O cheiro de umidade misturava-se a um odor sutil de queimado. Ela ligou a câmera. Se há alguém aqui, quero ouvir sua história, disse com a voz trêmula. O silêncio foi cortado por um sussurro quase inaudível. Fogo! Amanda engoliu em seco. De repente, a lanterna do celular piscou e apagou. O ambiente mergulhou em completa escuridão. Então, passos ecoaram ao redor dela. Ela girou a câmera desesperadamente, tentando captar algo, mas a tela apenas mostrava sombras em movimento. O cheiro de fumaça ficou mais forte. A jornalista sentiu seu corpo esquentar, como se estivesse no meio das chamas de 1974. O som de gritos tomou conta do lugar. Socorro! Vozes desesperadas ecoaram. Amanda caiu de joelhos. Ela não estava mais no estacionamento, estava no passado. O prédio ardia em chamas ao seu redor. Pessoas corriam, tossindo e gritando. O calor era insuportável. Viu um grupo de pessoas entrando no elevador, 13 ao todo. O painel piscava enquanto tentavam fugir, mas a fumaça os consumia. Ela queria gritar, queria ajudá-los, mas estava presa. Foi então que viu a mulher de antes, o rosto queimado, os olhos suplicantes. Conte nossa história. Amanda tentou falar, mas antes que pudesse responder, tudo escureceu. Um segundo depois, estava de volta ao estacionamento. Ofegante, olhou para a câmera. Ela tinha captado tudo, mas agora tinha um propósito. Precisava contar a verdade sobre as 13 almas. Amanda sentia o suor frio escorrer pela nuca enquanto se esforçava para recuperar o fôlego. O que havia acabado de presenciar não era uma simples visão. Era real. A dor,
O desespero, os gritos, tudo havia sido tão vívido que parecia que seu corpo ainda estava queimando. Ela pegou a câmera com as mãos trêmulas e verificou a gravação. Seus olhos se arregalaram ao ver que a tela estava repleta de estática. Mas, por um breve instante, algo surgiu. 13 sombras enfileiradas, encarando a lente, como se soubessem que estavam sendo filmadas. Um arrepio percorreu sua espinha. Amanda precisava sair dali. Ela subiu as escadas correndo, voltando ao saguão. Seu Joaquim a olhou com preocupação. Você viu, não viu? Ela assentiu, tentando encontrar palavras. Eles me mostraram tudo. Eles estavam no elevador. Eles morreram sufocados. O zelador suspirou. Eles ainda sentem a dor daquele dia. Por isso aparecem. Amanda fechou os olhos. Sabia que não poderia simplesmente ir embora e fingir que nada daquilo aconteceu. Sua missão era contar a história, dar voz às vítimas esquecidas. Respirou fundo e olhou para Joaquim. Existe algum lugar aqui onde eu possa ouvir mais? Ele hesitou. Tem um andar, o 8º. É onde as pessoas mais relatam ouvir vozes e sentir presenças. Amanda engoliu em seco, mas assentiu. Com passos cuidadosos, entrou novamente no elevador. Desta vez, apertou o botão do 8º andar. O elevador subiu lentamente, o painel piscando de forma irregular. O silêncio era pesado. De repente, a luz piscou e o elevador parou bruscamente no 5º andar. As portas se abriram. O corredor à frente estava vazio, mas Amanda sentiu um frio intenso. O cheiro de fumaça invadiu suas narinas novamente. Então, ouviu: socorro! A voz era fraca, mas angustiante. Amanda ergueu a câmera e filmou o corredor. No visor, sombras escuras se moviam nas paredes, como se fossem reflexos de algo que não estava ali. O elevador tremeu. As portas começaram a fechar sozinhas. Amanda recuou e apertou o botão do 8º andar várias vezes, rezando para que o elevador obedecesse. Finalmente, ele se moveu novamente. Ao chegar ao 8º andar, as portas se abriram para um corredor parcialmente iluminado. As paredes pareciam antigas, como se pertencessem a uma época diferente. Amanda deu um passo hesitante para fora. No exato momento em que cruzou a porta, a câmera desligou sozinha. E então, ela ouviu 13 vozes sussurrando ao mesmo tempo. Conte nossa história. O ar no 8º andar era denso, carregado de algo que Amanda não conseguia explicar. Sua respiração estava acelerada e o frio intenso fazia seus ossos tremerem. Ela tentou ligar a câmera novamente, mas a tela continuava preta. Conte nossa história. As vozes sussurravam ao seu redor, ecoando como se estivessem dentro de sua mente. Eu quero ajudar. Amanda sussurrou, engolindo em seco. A luz no corredor piscou violentamente. De repente, ela sentiu um toque gelado em seu ombro. Seu corpo congelou. Nos siga! Amanda virou-se lentamente e viu sombras se movendo para dentro de uma sala no fim do corredor. Cada passo em direção à porta parecia mais difícil, como se uma força invisível a puxasse para trás. Mas ela seguiu. Ao entrar na sala, tudo mudou. Ela não estava mais no presente. O ambiente ao seu redor se transformou no ano de 1974. O ar estava carregado de fumaça, gritos de desespero ecoavam pelos corredores e as chamas dançavam ao longo das paredes. Amanda viu um grupo de 13 pessoas no elevador, amontoadas, tentando sair. Os olhos delas estavam arregalados de medo. Ela tentou correr até eles, mas seus pés estavam presos ao chão. Então, uma mulher se virou para ela. Era a mesma que havia aparecido antes, com o rosto queimado e os olhos suplicantes. Nós não queremos vingança, só queremos ser lembrados. As portas do elevador se fecharam e o fogo consumiu tudo. Amanda soltou um grito. Num piscar de olhos, tudo sumiu. Ela estava de volta à sala, no 8º andar.
O prédio estava silencioso novamente. Sua câmera ligou sozinha. Na tela, palavras surgiram como se alguém estivesse escrevendo do outro lado. Conte nossa história. Amanda sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Ela entendeu. As 13 almas não estavam ali para assustar, mas para garantir que ninguém esquecesse o que aconteceu com elas. Com as mãos firmes, segurou a câmera e olhou diretamente para a lente. Meu nome é Amanda Souza e hoje eu vou contar a história das 13 almas do edifício Joelma. A gravação começou e pela primeira vez em décadas, as almas finalmente encontraram paz.